Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. No Estadão, Vale Alimentação em Dinheiro. MP, que permite sacar crédito, é aprovada. Texto base prevê que trabalhador possa sacar o Vale Alimentação após 60 dias, sem usar o crédito no cartão. E no valor econômico, o dólar opera em leve baixa, de olho no exterior e no Banco Central. Decisão sobre taxa de juro brasileira e ambiente para risco no exterior compõem pauta dos investidores nesta jornada. E, por fim, o Globo, Fiocruz. Apenas a região norte ainda apresenta alta de casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo informações do boletim Infogripe Sudeste, Centro-Oeste e Sul tem queda consistente nos casos, e enquanto o Nordeste apresenta interrupção do crescimento. E o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil deve receber ainda este mês as primeiras vacinas contra a varíola do macaco. Para ele, não há risco da doença virar pandemia. A estimativa do Ministério da Saúde é que o primeiro lote do imunizante contra a varíola do macaco, com 20 mil doses, chegue no final deste mês. O segundo lote, com 30 mil doses, deve chegar no começo de setembro. As vacinas foram encomendadas junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial da Saúde. Os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com a varíola do macaco devem ser o primeiro grupo a receber o imunizante. Marcelo Queiroga afirmou que há a perspectiva de produzir a vacina no Brasil pela Fiocruz e o Butantan, mas para isso precisam do banco de células. De acordo com o ministro, o governo pretende ampliar o número de laboratórios que fazem o diagnóstico da varíola do macaco no Brasil. Atualmente, apenas 4 fazem esse diagnóstico: o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Oswaldo Cruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Ezequiel Dias. O objetivo é que todos os 27 laboratórios centrais do país passem a diagnosticar a doença. O Brasil também deve receber o primeiro lote do antiviral Tecovirimat para combater a varíola do macaco em pacientes graves. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera a análise e concessão de benefícios concedidos pelo INSS. A MP segue agora para análise do Senado. A proposta permite que o Ministério do Trabalho dispense o parecer conclusivo da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade laboral. Nesta situação, a concessão do auxílio-doença deve ser feita por meio de análise documental pelo INSS, incluídos atestados ou laudos médicos. O texto também inclui o auxílio-acidente no rol de benefícios passíveis de revisão periódica, com exame médico pericial, sob pena de perda do auxílio. A avaliação, neste caso, pode ser feita de forma remota ou apenas documental. Antes da edição da MP, o exame médico pericial era necessário apenas para os segurados que recebem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido. A medida provisória também passou a exigir o processo de reabilitação profissional ou tratamento daqueles que recebem auxílio-acidente. Como se trata de uma medida provisória, o texto já está em vigor desde que foi editado pelo Executivo no dia 20 de abril. Mas para que se torne uma legislação permanente, precisa ser aprovado até o dia 30 de agosto pelo Congresso. Após 4 meses em alta, a indústria registrou a primeira queda em junho. Segundo o IBGE, o setor ainda segue abaixo do nível pré-pandemia. Depois de 4 meses seguidos de elevação, a produção industrial no Brasil teve queda de 0,4% em junho. Segundo o IBGE, os meses anteriores de expansão acumularam alta de 1,8%. A indústria ainda segue 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Em junho, 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados mostraram redução na produção. A queda mais acentuada foi dos farmoquímicos e farmacêuticos.
e dos derivados do petróleo e biocombustíveis. As duas categorias interromperam os avanços alcançados em abril e maio de 2022, quando acumularam crescimento acima de 5%. Registraram recuo ainda o setor de máquinas e equipamentos, de metalurgia, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos e de outros equipamentos de transporte. Por outro lado, entre as 9 atividades em alta, veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram aumento. Já indústrias extrativas recuperaram parte da queda observada em maio. Os dois setores exerceram os principais impactos positivos em junho. E nos destaques internacionais, autoridades da Guatemala desmantelaram uma quadrilha de tráfico de pessoas para os Estados Unidos. A promotoria informou que 19 pessoas foram presas e 4 delas têm pedidos de extradição para o país. A investigação e a operação foram realizadas com o apoio da Polícia Local e da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. A averiguação começou em abril de 2021, após a morte de um migrante guatemalteco em San Antônio. Segundo os investigadores, a quadrilha cobrava de 9 mil a quase 20 mil dólares por pessoa, com a promessa de levá-la ao solo americano de forma irregular. Os membros da quadrilha acumularam quase 2 milhões de dólares em contas bancárias. A Procuradoria afirmou que estas detenções são praticamente as primeiras de traficantes de pessoas, o que abre um importante precedente em termos de extradição de quem comete esse tipo de crime. Todos os anos, milhares de guatemaltecos e centro-americanos tentam chegar aos Estados Unidos de forma irregular, em busca de emprego e fugindo da pobreza e violência em seus países e de uma crise econômica agravada pela pandemia de Covid. Em 27 de junho, 53 migrantes foram encontrados mortos em um caminhão em San Antônio, incluindo 21 guatemaltecos, além de mexicanos e hondurenhos, após serem abandonados em altas temperaturas nos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, apresentou sua renúncia ao presidente Pedro Castillo, o que vai provocar uma reorganização no gabinete em um momento em que o presidente é investigado por casos de corrupção. As suspeitas afundaram a popularidade do presidente, que chegou ao poder há um ano. No texto postado na rede social, Torres disse que colocava o cargo de presidente do Conselho de Ministros à disposição por motivos pessoais. Torres assumiu o posto em fevereiro e é o quarto chefe de gabinete a deixar o governo em meio às polêmicas que envolvem Castillo. O Ministério Público tem 5 investigações abertas sobre o presidente, entre elas por suposta corrupção e conluio agravado em um projeto de obras públicas por plágio em sua tese universitária e por tráfico de influência em um contrato de aquisição de combustível do Estado. É tradição no Peru que todos os ministros ponham seus cargos à disposição quando o primeiro-ministro renuncia. Torres, de 79 anos, acompanhou Castillo desde seu tempo como candidato à presidência e foi nomeado ministro da Justiça no primeiro gabinete ministerial do governo, cargo que ocupou até fevereiro. E olha só essa história. Autoridades chilenas investigam o surgimento de um buraco gigantesco em uma região de mineração no deserto do Atacama, localizado ao norte do país. Ainda não se sabe as causas do fenômeno. O governo do Chile investiga as causas de uma cratera de 32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade que apareceu perto de uma mina de cobre no deserto do Atacama. A autoridade de mineração informou que especialistas viajaram ao município de Tierra Amarilla, onde um enorme buraco apareceu no fim de semana. Um perímetro de segurança de 100 metros foi estabelecido em torno da cratera, situada dentro dos terrenos da mina Alcaparroça de Candelária, de propriedade da empresa canadense Lundin Mining. De acordo com um comunicado da companhia, não houve impacto no pessoal, nos equipamentos e na infraestrutura, e o sumidouro se manteve estável desde que foi detectado. Como medida preventiva, foram suspensos temporariamente os trabalhos de desenvolvimento de uma área da mina subterrânea.
Responsável por mais de 25% da oferta global de cobre, o Chile é o principal produtor mundial do metal. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela companhia e até já!